Esse WhatsApp do acadêmico? Não, tá aqui, ó. Olá, pessoal, tudo tranquilo? Pega um rascunho pra mim, por favor. Um rascunho e uma caneta. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Vi. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Laércio. Boa tarde, Leonel. Boa tarde, Ni. Show de bola, gente. Trazei 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui. Tava ajeitando todinho as coisas. Fala pra mim se tá todo mundo conseguindo me ouvir, me ver bem. Manda um ok pra mim, por gentileza, tá tudo certo. Manda um ok aí, se estiver tudo certinho. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Pode ser sim. Você arrumou a caneta pra cá, olha. Boa tarde, Will, tudo certo? Boa tarde, Sandra, tudo certinho? Show de bola. Tá atrapalhando um pouco o sol? Eita, vou ver se eu consigo. É que eu vou precisar pedir para alguém que fechar. Obrigado, Vi, pelo feedback. Vou ver se passar mais alguém que eu peço para fechar. Mas tá todo mundo ok aqui, além do sol, desse sol aqui, que eu daqui a pouco eu já vou tirar já. Tá todo mundo conseguindo me ouvir. Tá todo mundo conseguindo. Boa tarde, Eduardo. Show, valeu, Nicole. Teve gente ainda que não me deu ok, só para eu saber se tá todo mundo conseguindo me ouvir, que hoje eu tive que mudar de lugar e eu queria saber se a conexão tá tudo certinho. Boa tarde, Renan. Valeu, boa tarde. Ok, então tá todo mundo conseguindo me ouvir então? Boa tarde, Wesley. Bom, gente, então vamos lá. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, tudo direitinho. Preparei um conteúdo bem bacana para vocês hoje, né? Falando um pouquinho mais sobre carreira e até mesmo vocação, perfeito? Esse é só o tema que eu vou falar hoje. Só que eu vou falar de um tema bem mais amplo, né? Vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem casar esses dois, né? Porque tem muita gente que tem que escolher, né? Ou é carreira, ou quer seguir uma carreira, ou quer seguir uma vocação específica, né? E não é bem assim. Você pode até mesmo casar os dois, certo? Ok, casar isso muito bem os dois. Fazer um planejamento legal com os dois para que você obtenha resultados. Beleza? Tudo bem? Então, show de bola. Então, nesta aula, né, nessa live aqui, eu quero explicar exatamente isso para vocês. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês conseguem fazer isso, como é que você consegue trabalhar dessa forma, tudo bem? Boa tarde, Ellen, tudo certinho? Então, vamos lá, ó. Show de bola. Então, pega seu papel aí, pegue sua caneta, né? Pegue seu papel, pegue sua caneta aí, seu caderninho de lives, né? Que a gente já deixou aqui bem claro. Pega seu caderninho de lives, pega também a sua caneta para você fazer as suas anotações, perfeito? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho mesmo? Se tiver tudo certinho, pode mandar o coraçãozinho aqui, o like, que eu já consigo receber isso como feedback. Enquanto isso, o pessoal vai pegando um caderninho, vai pegando a sua caneta. Show. Ouvi, daqui a pouco eu vou pedir pro pessoal fechar aqui essa cortina aqui, tá bom? Para não atrapalhar com o sol. Show, Ellen. Seja muito bem-vinda, Ellen, aqui na live. Seja bem-vindo também o Renan. Não tinha visto eles aqui. Show, isso aí. Valeu, gente. Então, mandou aqui os coraçãozinhos, né? Então, vamos arrebentar aqui, então. Então, vamos lá, gente.
Alguém sabe dizer o que seria carreira, né? Qual que é a diferença entre carreira e vocação? Alguém aqui se arriscaria a mandar aqui nos comentários o que seria carreira e o que seria vocação? Ou, por exemplo, qual que é a diferença entre os dois? Alguém se arriscaria? Boa tarde, acho que deve ser Thaís. Eu acredito que seja, está escrito Thay, né? Thay, underline CTS. Boa tarde, Mica. Alguém que se arriscaria em mandar aqui nos comentários, né? O que acha, o que entende-se como carreira, né? E o que entende-se como vocação, certo? Ok? Alguém sabe me dizer a diferença entre eles? De forma bem simples, bem objetiva, tá, gente? Tá? Ou quem acha que às vezes é uma coisa ou outra, ou acha que é a mesma coisa, né? Alguém aqui se arrisca? Te ouvindo pelo carro, dirigindo. Aí sim, Will, você sempre está presente nas lives, né? Eu vi que você tinha se ausentado na outra, mas depois você assistiu, show de bola, eu continuo dessa forma. É muito importante, gente, as lives que estamos fazendo justamente para que vocês possam se desenvolver, né? Eu até já comentei isso em outras lives, acho que foi na live anterior. A ideia é que eu possa trazer conteúdos aqui para que vocês possam estar como é que você ser mudando mesmo, né? Mudando como profissionais, mudando como pessoas, sempre se desenvolvendo, tá bom, gente? Então, é justamente por isso que eu tô preparando esses conteúdos. Então, eu sempre preparo esses conteúdos com muito carinho, né? Pensando em vocês, o quanto isso vai ajudar vocês lá na frente, desde que vocês apliquem o que eu tô falando, beleza? Tudo bem? E tudo aquilo que eu estou falando são coisas que eu já passei ou que eu já fiz, tá? Para ajudar vocês. Então, coisas que eu já fiz, que eu já conquistei, que já apliquei dessa forma, que já me deu resultado e por isso que eu estou passando para vocês. Então, tudo aquilo que eu passo para vocês é aquilo que já deu resultado. Não é uma teoria, é sim um exemplo prático que já apliquei, tá bom? Eu já concluí os cursos, mas acho que eu vou continuar assistindo aqui. Show de bola, Ellen, eu lembro de você, Ellen. Show de bola, eu lembro de você. Pode continuar, tá vindo aqui nas lives. As lives acontecem toda terça, quinta e sábado. Vai ter uma live especial amanhã, tá? Uma live especial. Vou convidar uma pessoa aqui, uma pessoa extraordinária para vir aqui para conversar com a gente, né? Passar um conteúdo bacana para vocês. Mas, Ellen, pode vir sim, seja muito bem-vinda, tá? Toda terça, quinta e sábado, às 2 horas da tarde, tá bom? Boa tarde, Marley. Tá bom, Ellen? Então, seja muito bem-vinda. Então, show de bola, né? Tá vendo que o pessoal aqui ainda não se arriscou nessa questão da carreira e vocação, então, bora lá. Boa tarde, Zocal. Então, vamos lá, gente. Como é que funciona aqui? Bem simples, tá? A carreira, ela está atrelada, né, a uma trajetória profissional, tudo bem, certo? Então, por exemplo, tem muita gente que fala, né, por exemplo, você precisa ter uma carreira promissora, ou você deve alcançar uma carreira promissora e tudo mais, tem que construir uma carreira sólida, uma carreira de sucesso e tudo mais. Então, pense que a carreira é como se fosse uma linha do tempo. Então, imagina só essa caneta aqui, como se fosse uma linha do tempo, tá bom? Então, quando nós falamos da sua carreira, imagine que é isso aqui. Então, dentro da sua carreira, ela começa da seguinte forma. Então, imagine que essa ponta aqui, eu não sei se está ao contrário para vocês, mas imagine a ponta da caneta, é o início da sua carreira. Qual que é esse início, gente? É onde você está se preparando, certo? É nesse momento que você está se preparando, é o momento que você está se qualificando, é o momento onde você, por exemplo, está buscando se desenvolver e tudo mais. Boa tarde, Pan. Certo, ok? Então, essa pontinha dessa caneta é o início, tudo bem? É o início do seu desenvolvimento profissional, é onde você está buscando conhecimento. Não quer dizer que você vai parar, certo? Que você vai parar, se desenvolver ao longo do tempo, mas aqui é onde que tem a maior intensidade, tá? A maior intensidade, perfeito, ok? Show de bola! Depois disso, onde você começa a trabalhar. Então, até então, você tem conceitos e teorias e táticas e técnicas tudo na sua cabeça. Show de bola! Dos cursos, dos livros, tudo aquilo que você vem desenvolvendo. Maravilha! Depois disso, vem a parte da experiência profissional, que é quando você entra no mercado de trabalho e aí você começa a se desenvolver, você começa a entender tudo aquilo na prática, né? Você vai ver que tem coisas que não é bem do jeito que são explicados, enfim. Porque na prática é totalmente diferente, na prática é ali, vamos embora, vamos ver e tudo mais. Então imagine que aqui no caso, você vai começar a construir, aqui você teve o seu primeiro emprego,
certo? A primeira parte aqui, ó, primeiro emprego, e aí você começou a ter alguns desenvolvimentos, você começou a se desenvolver, começou a entender como é que funciona o mercado de trabalho, como é que funciona o emprego, show de bola. Depois disso, você buscou, vamos supor que você estudou cada vez mais e aí começou a ser promovido, aí vai para um outro ponto, né? Vai para outro ponto. Depois que você for promovido, você começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e tudo mais, começou a estudar mais, e aí começou a ser promovido e aí tudo mais, nananana. E aí chegou um ponto onde você queria, vamos supor que você era o diretor da empresa e tudo mais. Beleza, até aqui. Então entende-se que uma carreira é como se fosse uma linha do tempo. É a sua trajetória profissional. É onde você vai se formando como esse profissional, basicamente na prática, tudo colocando tudo em prática, tudo que você estudou, você aplicando e todas as outras experiências que você vai tendo. Show de bola. Então carreira é como se fosse essa linha, essa trajetória, esse caminho que você está trilhando. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala que um cantor, ele está numa carreira de sucesso, ele construiu uma carreira de sucesso. Por quê? Porque ele começou lá de baixo e aí começou a se desenvolver, e agora ele está fazendo sucesso aí nas paradas de sucesso, está fazendo sucesso nas rádios, enfim. Mas por quê? Porque ele teve uma trajetória, ele foi caminhando até chegar nos certos objetivos. Ponto. Ok? Beleza. Isso aqui é carreira, tá bom? Caminho, trajetória, tudo aquilo que você precisa, que você está passando. Beleza? Ok? Quem aqui acha que carreira é o mais ideal? Aí você manda aqui, carreira. Eu sou carreira. Tá bom? Show de bola. Então esse é um ponto. O segundo ponto é a vocação. O que seria a vocação? É aquilo que você tem uma habilidade, tem uma facilidade, né, em fazer ou algo do tipo. Por exemplo, minha vocação é uma vocação mais artística, ou seja, vamos supor que eu, em questão de designer no computador, ou pintura, ou fazer qualquer coisa artística, eu me dou melhor. Então é uma área que eu tenho vocação para isso, ou seja, eu tenho uma facilidade nesta área. A mesma coisa que tem gente que tem vocação mais voltado para a música, tem gente que tem uma vocação melhor, por exemplo, tem uma vocação, deixa eu ver aqui um exemplo, para a parte de informática, tem gente que tem uma facilidade melhor para a parte de informática, ou até mesmo pessoas que, deixa eu ver aqui um outro exemplo, que tem mais facilidade em falar, enfim. Então, existem inúmeras formas, né? Então, o que acontece, gente? Então, existe a carreira, que é a sua trajetória, certo? Que é onde você vai construindo aqui a sua experiência profissional. E existe a vocação, que é aquilo que é onde você tem uma facilidade em, basicamente, em conseguir, né? Em fazer aquilo que você realmente gosta. E aí, muita gente tem uma certa dúvida em qual construir, o que fazer, né? Eu faço aquilo que realmente vai buscar uma carreira e eu ter dinheiro, bastante dinheiro, ou fazer aquilo que realmente eu gosto, né? Porque existe dois cenários. O primeiro cenário, para quem só escolhe carreira, é o quê? É conseguir, né? É conseguir fazer a carreira, estudar, se promover e tudo mais, e aí chegar, né, a um ponto, né, o ponto máximo que era teu objetivo, ou seja, era você conseguir ser o dono da empresa, ou sócio da empresa, enfim, certo, ok? Mas entender que isso aqui talvez não era o que você queria, então pode ser que você ganhe muito dinheiro, mas também você talvez não era aquilo que você almejava, aquilo que você realmente queria e acabou gerando uma frustração. Tudo bem, certo? Então pode acontecer isso também. Da mesma forma também que existe um outro cenário. Qual que é o outro cenário? É o fato de você escolher a sua vocação, você ter a facilidade, você buscar algo que você sinta mais prazer em fazer, ou gostar de fazer. Às vezes você vai gostar muito de fazer isso, porém, talvez não te dê o retorno financeiro que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma facilidade com questões artísticas. Vamos supor que eu sei mais essa parte de artística e tudo mais. Sou um ótimo designer. Show de bola. Só que às vezes o mercado não está exigindo essa questão do design. Estou dando um exemplo, né? E aí você fica muito refém do mercado. Certo? Você fica muito refém do mercado para ver se vai ter uma contratação ou não nessa área e tudo mais, enfim. Então o que acontece, gente? Nesse nível, você tem que escolher o carreira e vocação, só que em vez de você escolher os dois, você consegue atrelar esses dois, você consegue trabalhar esses dois. E é onde que eu vou explicar isso nessa live para você. Como é que você consegue trabalhar esses dois pontos, tanto a carreira, construir uma carreira em cima da vocação escolhida.
certo? Ok? Em cima da vocação escolhida. Como assim, Emerson? Existe uma forma de você fazer isso? Existe. Existe sim. Existe um passo a passo que você pode fazer, né? Que eu vou explicar isso para você, que eu já fiz e que eu já realizei também. Perfeito? Ok? Então vamos lá. Então pega seu papel aí, pega sua caneta, já que você já entendeu o que é carreira, você já entendeu o que é vocação, quais são o ponto negativo da carreira e o ponto negativo da vocação, eu vou explicar para você esse passo a passo que você precisa fazer para você chegar nisso. Beleza? Tudo bem? Está todo mundo conseguindo me ouvir aqui? Está todo mundo conseguindo entender? Manda um ok aqui para mim nos comentários, gente, porque eu tô achando que tá tendo um delay, então eu preciso de um feedback de vocês, tá ok? E aqui escolha, você quer seguir mais carreira, você é mais vocação, o que é? Vamos lá. Obrigado, Nicole, porque eu tô achando que tem esse delay aqui, eu preciso desse feedback de vocês, tá bom? Lembrando que você também pode convidar outras pessoas também, tem um aviãozinho aqui, ó, aqui embaixo, você pode convidar outras pessoas também para assistir, não tem problema nenhum. Isso aí, Will, chegou em casa, agora sim, show de bola. Tem mais alguém? Que isso foi a Nicole e a Ellen. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem mesmo, tá tudo certinho. E aí, tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, se caso travar ou qualquer coisa, não aparecer o áudio ou algo do tipo, manda um comentário aqui pra mim, tá bom? Que aí eu já tento corrigir na hora. Então vamos lá, gente. Então, como é que você consegue chegar nessa questão da carreira e vocação, como é que você consegue atrelar, beleza? Uma coisa que você não pode, o erro que você não pode cometer é achar que você simplesmente que a vocação vai ser sempre algo prazeroso, tudo bem, certo? Por exemplo, quero atuar no mercado de trabalho, naquilo que eu realmente gosto, porque aí eu vou sentir prazer em fazer, certo? Pense que não vai ser 100% assim, tá bom? Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, mesmo que naquele ramo que você gosta, vai exigir metas, vai exigir cobrança, vai exigir cada vez mais outras coisas que aquela empresa vai precisar de você, certo? Ok? Então, por exemplo, se você trabalha na parte de designer, por exemplo, a gráfica ou a empresa de comunicação visual, ela vai exigir metas de você, ela vai exigir, querendo ou não, artes mais específicas, ou seja, vai te exigir muitas coisas, números, metas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquele monte de tarefas que vai precisar fazer, certo? Então nem sempre vai ser algo prazeroso, a diferença é que você vai ter uma facilidade em fazer aquilo, então você precisa já primeiro tirar esse mito, eu quero trabalhar com algo que eu gosto porque aí vai dar tudo certo, não é bem assim, porque querendo ou não, a empresa ela quer alcançar os seus resultados, então você vai ter que dar um gás aí para você realmente chegar nos resultados que a empresa precisa, ponto, beleza? Então esse é um ponto. Agora é o seguinte, agora imagina só, gente, você fazer uma carreira, né? Você está fazendo a carreira e tudo mais. Vamos supor que você está atuando, sei lá, na parte administrativa e tudo mais. Só que você é um cara muito criativo. Você é um cara que gosta muito de designer. Só que aí você escolheu a parte administrativa. E aí, o que acontece? Você vai trabalhando nessa parte administrativa, que é sentar no computador mexendo com planilhas, certo? Às vezes não é algo que é prazeroso para você. Só que se você não entender o propósito disso, você não tem uma sequência para isso, você acabou desmotivando, e aí você acaba largando, deixando de construir uma carreira para de fato você ganhar o seu dinheiro e tudo mais, ou até mesmo chegar na sua vocação. Então, esse é um erro muito comum que o pessoal comete. Então, o passo a passo de como é que funciona é da seguinte forma. Primeiro, então tá todo mundo... Pode deixar, Will, que depois eu vou falar para vocês também sobre a oficina. Show de bola, Will, obrigado por me lembrar. Já vou falar também disso também. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês esse passo a passo de como é que você consegue colocar esses dois pontos. O primeiro deles é você de fato saber a sua vocação. Vamos começar pela vocação. Primeiro você precisa saber a sua vocação. Como assim vocação? O que você tem facilidade? O que você gosta de fazer? Certo? Eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar
na área, fala um exemplo aqui, gente, pode falar um exemplo de alguma área específica, né? Mas vamos supor que você tem aqui uma área de marketing, ou até mesmo de designer, ou da parte administrativa, certo? Se você, querendo ou não, tem essa habilidade, essa facilidade, veja quais são as suas principais habilidades, por exemplo, características, pontos firmes seus. Vê se está de acordo com essa vocação. Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade em designer, beleza. Você consegue estar atuando, vamos supor, designer. Você tem habilidade criativa, você consegue ver soluções inesperadas, você consegue criar coisas novas, entende? Porque se você não tiver esse ponto, por mais que você goste dessa área, infelizmente você vai demorar mais se você não praticar, ou você simplesmente não vai dar certo você continuar com essa área, ou seja, na área de design. Por exemplo, aqui do Will, cabeleireiro. Vamos supor que aqui na casa do Will, ele gosta muito de cabeleireiro, vamos supor que é o que ele gosta, é uma vocação. Mas será que você hoje consegue ficar um tempo a mais para você poder cortar mais cabelo, ou parar para estudar um pouco, para você fazer cortes diferentes, cortes que só você faz, para você poder atuar mais, para você chamar mais os clientes, certo? Ok? Você tem essas características, porque senão talvez você vai se manter naquela mesma coisa. No caso da Ellen, área de exatas. Então, se você tem uma facilidade em trabalhar na parte de exatas, você gosta, você tem paciência, você é uma pessoa muito detalhista, ou você é uma pessoa superficial? Porque se você for só uma pessoa superficial, a sua área de exatos, por mais que você goste, talvez não dê muito certo. Você pode encontrar algo que seria mais próximo disso. Deu para entender? Então são esses pontos que são fundamentais. É você pegar o quê? É você ver qual que é a sua vocação de verdade, certo? Aquilo que você realmente gosta de fazer e tudo mais. Porém, você precisa ver quais são as habilidades. Quais são as habilidades que você vai conseguir atrelar aqui. Por exemplo, aqui ó, dança, parte de marketing. Por exemplo, marketing, gente, é estratégia. É estratégia. Se você não tem uma habilidade dentro de você manter uma consistência em um método, de você conseguir ter paciência, se você não gosta mesmo de vender, se você não gosta de vendas, infelizmente, você acaba tendo problemas na área de marketing. Por quê? Porque não é uma característica sua, não é uma habilidade que está assim, fervendo em você. E aí quando você quer atuar na parte de marketing, infelizmente, acaba tendo problemas. Certo? Não consegue manter uma consistência, não começa a ter resultado. Sabe aquela pessoa, tem muita gente que está indo muito para a área do marketing digital, porque é uma coisa que está dando muito certo. Sim, é uma coisa que está dando muito certo, é uma coisa que as empresas estão cada vez mais exigindo. Sim, está dando muito dinheiro? Também, muito dinheiro. Só que para isso você precisa se preparar para estar atuando no marketing. Não quer dizer que vai ser fácil ou algo do tipo. Deu para entender? Show de bola, vamos ver aqui. Eu quando entrei nesse ramo de salão de beleza, eu desestava, mas todos falaram que eu tinha um dom. E eu ia encontrar minha irmã que pagou um curso, e lá no curso houve uma marca que me convidou para fazer parte do curso. Show de bola, quando eu entendi que eu faço que é arte, amei, eu não faço. Show de bola, acabou. E aí você vê, você não gostava em si daquele ramo, mas você vê que era um dom seu de você buscar cada vez mais de fazer e você ter uma facilidade para estar atuando. E aí automaticamente você pode ver que vai dando muito mais certo. Deu para entender, gente? Então, essa primeira parte. Deixa eu ver se tem mesmo. Não, ninguém mandou mais nada. Show de bola. Então, assim, por isso que é importante você entender qual que é a área de vocação que você quer, certo? Okay? Qual que é a área de vocação? O que você mais tem facilidade, o que você mais gosta de fazer. Show de bola. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar faz uma lista dos seus 5 principais qualidades que você tem, as principais qualidades que você tem. Show de bola! Depois que você fez isso, vê se atrela, vê se essas habilidades aqui estão condizentes com a sua vocação, para não gerar frustração, gente. Eu tô falando isso para não gerar frustração, beleza? Ok? Vamos ver a Ellen aqui. Eu pretendo fazer física. Foi com esse método que eu descobri uma profissão que eu realmente queria saber. Show de bola. Parabéns, Ellen. E é dessa forma. Porque, inclusive, eu já até lecionei essa aula aqui no Instituto, falando sobre vocação, certo? Porque quando você consegue atrelar as suas principais características, as suas principais habilidades, ver se isso condiz com a vocação que você realmente quer seguir, aquilo que você gosta, cara, é sucesso. É só você ir pra frente, é só você continuar estudando e se aprimorando. Beleza? Show de bola, Will. Obrigado pela participação. Eli, obrigado pela participação. Deixa eu só ver aqui também. O Dans, muito obrigado também pela participação.
Beleza, então, show de bola, gente. Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? Esse é o primeiro passo. Para você conseguir saber se essa vocação vai dar certo ou não, primeiro você precisa atrelar essa questão das suas habilidades, das suas qualidades, tá bom? Show de bola. Então, boa tarde, Lavínia. Beleza. Depois disso, Emerson, o que eu faço? Depois disso, você vai saber o que você precisa fazer para que você seja especialista, olha só, o que você precisa saber para ser especialista nessa vocação. Ok? Então, por exemplo, vamos supor na parte cabeleireiro, que o Will falou aqui. Na parte cabeleireiro, quais são os conhecimentos que eu preciso ter, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer isso, certo? Ok? Primeiro, eu preciso, né? Claro, eu preciso estar atuando nessa parte. Eu preciso identificar. Se eu quero atuar, por exemplo, no ramo da física, maravilha. O que eu preciso estudar? Em qual área específica da física eu quero? Você precisa hoje se tornar um especialista nessa área. Porque se você não tornar-se especialista nessa área, infelizmente, tá? Infelizmente, você vai começar a competir com as outras pessoas por questões de preço. E aí você vai ficar precisando de dar desconto, algo do tipo, se você tiver seu próprio negócio. Se você estiver trabalhando em um outro lugar, né, por exemplo, se você estiver trabalhando em um outro lugar, assalariado, por exemplo, automaticamente as pessoas vão enxergar você de uma outra forma, porque você é especialista naquilo, entende? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu caso, eu sou especialista tanto na parte de marketing digital, até mesmo na parte de designer, né, essa parte de criativos e tudo mais. Então, foi uma área que eu sempre busquei, foi uma área que eu sempre me atualizei, que eu sempre estudei sobre essas áreas. Então, show de bola. Então, o que acontece? Eu virei especialista naquele ponto. Por mais que eu saiba outras coisas, por mais que eu saiba games, por mais que eu saiba gestão, por mais que eu saiba toda a parte de informática, técnica, tudo. Então, tipo assim, por mais que eu sei tudo isso, a minha área de especialização é essa, certo? É nisso que eu sou especialista, é nisso que eu me desenvolvi, certo? Ou seja, eu verifiquei quais são as minhas habilidades, minhas características principais, verifiquei a minha vocação, e agora eu simplesmente busquei o que eu precisava fazer para ser especialista naquela área, beleza? Então esse é um ponto. Então você primeiro precisa saber lá as características, segundo, agora você vai saber o que você precisa fazer para ser especialista naquela área, beleza? Igual, por exemplo, eu, especialista em lojas, show de bola, então ele é especialidade nisso, e ele vem estudando cada vez mais para ser específico naquilo, especialista naquilo. Emerson, mas ser específico isso não vai ser ruim? Calma que eu já vou chegar nessa parte também, mas você precisa ser especialista. Fez sua faculdade de marketing, sabemos que foi um dos alunos do curso da Intec. Conta um pouco mais sobre para nós. Show de bola, Dan. Maravilha. No caso, eu fiz... Olha, o cara tá sabendo legal aqui, hein? Por exemplo, eu fui aluno também daqui no Instituto também. Isso há muito tempo atrás. Isso faz uns 7 anos. Faz uns 7 anos já, Dan. Né? Então o pessoal conhece bem, show de bola. Então, faz uns 7 anos mais ou menos que eu estudei aqui. Eu fiz faculdade de marketing na Anhembi Morumbi, né? E eu também fiz pós-graduação, né? Fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Só que no começo eu achei que gostava muito da parte de informática, né? Que eu gostava muito da área de informática e tudo mais, E não era bem assim, mas eu sempre busquei muito conhecimento na área da informática, então sempre buscava conhecimento de informática. Não é à toa que, por exemplo, me especializei na parte de hardware, na parte de software, criação de software, website, designer. Então eu peguei uma área específica, por exemplo, a área da informática, e comecei basicamente pegar tudo aquilo que a informática envolvia, né? Não é à toa que eu fiz até projetista, né? Ou fazia planta de casa e tudo mais. Então eu comecei a pegar os outros pontos. Toda a esfera da informática eu fui estudando e fui me aperfeiçoando em cada uma daquelas áreas. Para ser o quê? Para ser a pessoa mais completa ali, né? Aquele profissional mais completo. E aí depois que eu fiz tudo isso, depois que eu fiz todos esses estudos e tudo mais, eu simplesmente foquei em alguma coisa, naquilo que realmente aqueles meus pontos a melhorar, aqueles pontos que eu tinha melhor performance, né? Naquele ponto que eu gostaria, que eu era muito bom, foi onde que foi para a parte de designer, né? Na parte de design e marketing. Então foi onde que eu realmente, boa tarde, Dani, foi onde que eu comecei a engatear nessa parte. Foi onde que depois eu comecei a fazer faculdade de marketing para saber se era realmente aquilo, e era aquilo que eu queria mesmo. Então esse é um ponto. E
E aí depois, quando eu fiz a parte de marketing, como eu virei depois gestor, né, depois que eu tinha virado gestor, eu tinha que fazer uma pós-graduação que foi em gestão de pessoas. Então, para vocês verem que, tipo assim, eu comecei nessa parte de informática e tudo mais, fui para a parte de gestão, estudei muita parte de gestão por causa do marketing, porque depois foi algo que eu nichei mesmo, que foi para a parte de marketing. Depois comecei a fazer muita gestão, negócios, entender um pouco mais sobre empresas e tudo mais. E aí sim, para chegar nessa área, deu para entender? Então eu como eu já falei para vocês também, já fui estagiário, já fui professor, já fui supervisor, gestor, né? E hoje atuo basicamente na área de marketing, ou seja, eu sou gestor na parte de marketing hoje da empresa. Então, para vocês verem que tudo existe, você tem um caminho para você seguir, você precisa explorar tudo aquilo para você poder identificar. Só que antes eu não sabia disso, que eu precisava saber as minhas qualidades, que mais era de encontro com aquilo que eu queria, certo? Com aquilo que ia me dar melhor com a minha vocação, para que aquilo funcionasse. Deu para entender, certo? Então isso é muito importante, tá? Então essa é um pouquinho, de forma bem resumida, a minha história. Aqui o Will, atendo todos, mas o carro-chefe, vamos dizer, são lojas, progressivos e os serviços que eu mais vendo. Faço disso tudo um combo. Show de bola, Will, isso mesmo. Boa tarde, Dani, tudo certinho? Então hoje o assunto, Dani, é sobre carreira e vocação, tá bom? Então é basicamente isso. Então depois que você virou especialista, aí é onde que eu virei especialista naquilo, porque eu já tinha uma formação, mas eu fui buscar cada vez mais. Hoje eu tenho outras formações também, para que realmente complementasse essa parte de gestão, mas enfim, tá bom? Então maravilha. Agora é o seguinte, depois que você sabe o que é ser especialista e tudo mais, o que você precisa fazer como especialista, você sabe que vai chegar um ponto para falar o seguinte, você ainda não tem o dinheiro suficiente ainda para conseguir ser especialista naquela área. Ponto. Ok? Tudo bem? E aí é onde que entra a parte da carreira, tá? Onde que a parte entra da carreira. Então você já sabe o que é vocação, você já sabe o que você quer fazer e tudo mais. Só que antes disso tudo acontecer, antes de tudo isso acontecer, você agora precisa preparar a sua carreira. Então onde que você começa a planejar? O que você precisa estudar hoje? Olha só, aqui é o início da sua carreira. O que você precisa estudar hoje, para você começar a atuar no mercado de trabalho, conseguir o teu dinheiro e com esse dinheiro que você vai poupar e tudo mais, você vai investir naquilo que você tinha feito aquela pesquisa para saber como se tornar especialista naquela área. Deu para entender? Então, ó, presta atenção. Então, você estuda, você se qualifica hoje para você simplesmente conseguir atuar no mercado, ok? Atuar no mercado. E aí você atuando no mercado, você vai ganhar dinheiro, certo? Ok? Você vai estar trabalhando e você vai estar atuando, ganhando dinheiro. Depois que você ganhou o seu dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir em você, fazendo aquilo que você tem a maior vocação. Por quê? Porque é aquilo que você realmente quer. Então, por exemplo, eu quero ser especialista na parte de marketing, por exemplo. Pode ser uma faculdade, pode ser uma formação específica e tudo mais, enfim. Mas você pegou esse dinheiro, agora vai investir em você, vai reinvestir em você. Quando você reinvestir em você, show de bola. E aí você vai começar a estudar mais sobre isso. Por mais que você ainda continue trabalhando no mercado, você está trabalhando no mercado de trabalho. Pode ser na parte administrativa, pode ser na parte de informática, pode ser em qual for a área. Mas que você possa estar ganhando esse dinheiro. Conseguiu esse dinheiro, agora você vai reinvestir. Reinvestiu, agora você vai reinvestir naquela parte onde você tem a sua vocação. Para você se tornar especialista naquela área. Ok? E aí você começa a construir. Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de medicina. Vamos supor que eu quero ser um médico, certo? Um neurocirurgião, certo? Ok? Se eu estou fazendo isso, eu quero se tornar um neurocirurgião, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso fazer pode ser um curso de enfermagem, para começar? Pode ser. Ou precisa fazer já logo de cara uma medicina? Pode ser também, você que vai definir isso, ok? Eu quero fazer medicina. A gente sabe que hoje o curso de medicina é um curso muito caro, né? A faculdade é muito cara. Então o que você precisa fazer? Estudar aquilo para você entrar no mercado de trabalho, ganhar mais dinheiro, poupar esse dinheiro para que você consiga depois, com esse dinheiro, reinvestir. Para você hoje estudar medicina e tudo mais, e você se tornar um grande profissional. Ponto. Entende? E aí você vai, por exemplo, vou fazer a faculdade. Beleza, fez a faculdade. Depois disso, você está fazendo uma parte de estágio. Você precisa fazer um outro curso. Vai lá e faz outro curso. Depois agora você vai precisar fazer a especialização. Show de bola. Agora você vai lá e faz a especialização. Mas para isso acontecer, você precisa entrar no mercado. Foi isso que eu fiz. Quando eu comecei fazendo o que o Dan falou dessa questão do curso e tudo mais, eu busquei todas as esferas da informática. Ou seja, eu busquei a parte de hardware, de parte de software,
busquei a parte de designer, na parte de websites, né, web designer, fiz a parte de projetista, né, fiz a parte de modelagem, tudo aquilo que envolvia tecnologia, eu estudava. Por quê? Porque eu queria ser o profissional mais completo, porque a área que eu conseguisse atuar, se o mercado estivesse precisando de alguma área na parte tecnológica, eu conseguia atuar muito bem, porque eu estudava em todas aquelas outras esferas. Ok? Tudo bem? Fiz isso, entrei no mercado, agora eu vou ganhar mais dinheiro, certo? Vou ganhar mais dinheiro, só que eu preciso ganhar mais dinheiro para fazer aquilo que eu quero. O que eu fiz? Continuei estudando para se tornar um especialista também naquela área. E aí eu fui buscando cada vez mais. Deu para entender? Depois que eu fui buscando cada vez mais essa questão da informática, e aí eu fui me aprimorando para se tornar um supervisor, precisava saber sobre gestão. Aí eu comecei a estudar mais sobre gestão. Entende? Então, existe um passo a passo, existe tempo. Eu vejo muita gente que às vezes quer fazer um curso que é um pouco mais difícil, vamos supor que seja a parte de medicina, né? E acaba desistindo no meio do caminho. Por quê? Porque vê que é muito dinheiro, vê que é muito investimento e tudo mais. Mas existe uma forma para que você consiga, desde que você tenha consistência, desde que você tenha disciplina para isso, ok? Então, quando a gente fala essa questão da carreira e vocação, você consegue atrelar as duas desta forma. Você junta as duas para que obtenha o resultado que você precisa, ok? Então, você identificar qual que é a sua melhor vocação, a vocação que você realmente quer, certo? Ok? E ao mesmo tempo, você construir uma carreira para que essa vocação esteja pronta. Por exemplo, para que eu possa atuar como gestor de marketing, por exemplo, aqui na escola, eu tive que passar por muitos outros departamentos. Eu precisei me aperfeiçoar cada vez mais, para eu chegar no ponto onde eu queria. Deu para entender? Mas é por quê? Porque você mantém uma consistência, você vai se aprimorando naquele assunto, você vai se aperfeiçoando, vai se desenvolvendo, vai buscando, ok? Quais são os métodos de estudo que você indicaria para nós alunos? Cara, você precisa... Não posso dizer assim o método, porque cada um tem uma forma de estudar, mas você tem uma consistência. Eu falei isso numa live anterior, né? Como é que você consegue ter foco e tudo mais. Se você estuda uma hora por dia, sobre aquele determinado assunto, 1 hora por dia, em um ano você estudou basicamente 365 horas. 365 horas é uma pós-graduação, é um MBA que você pode fazer. Deu para entender? Então, só para você ver que 1 hora de estudo vai fazer toda a diferença dentro de um ano. Então, quando você fala dessa questão de estudar, é isso. Se fosse indicar alguma coisa para você, fala, se você manter a consistência de 1 hora por dia, todos os dias, maravilha, você pode ter certeza que você chega onde você quer. Claro, aplicando aquilo que você precisa fazer. Uma outra coisa que eu aprendi muito nessa questão de estudar é o quê? É basicamente eu estudar 1 hora por dia e aplicar 8 horas. Ou seja, eu tenho que estar 100% aplicando aquilo que eu estudei, certo? Ok? Se eu consigo trabalhar na área, melhor ainda, que aí já facilita isso. Se não, eu busco alguma forma de poder aplicar. Então, por exemplo, eu quero estudar sobre marketing, por exemplo, como o Dan falou. Então, eu estudo 1 hora por dia de marketing e aplico 4 horas, de 3 a 4 horas, aquilo que eu aprendi, certo? Ok? Faço dessa forma todos os dias, ok? Então, vou aplicando. Com essa intensidade, com esse comprometimento, com essa disciplina, você chega a um outro nível, certo? Só que eu fui aprender isso depois de muito tarde, entendeu? Depois de muito tarde que eu comecei a fazer isso, entendeu? Depois que... Muito tarde sim, porque nunca é tarde para você poder estudar, para você fazer tudo mais. Mas se eu soubesse isso desde muito cedo, desde quando eu comecei a estudar, fazer curso e tudo mais, com certeza eu já teria mais em outro patamar. Não me arrependo porque tudo que eu aprendi foi show de bola, aquilo me agrega muito. Mas você aprendendo, você aplicando dessa forma, funciona. Então, o método de estudo seria 1 hora por dia, 3 horas de prática. Se você fizer isso todos os dias, você pode ter certeza que você vai chegar no outro patamar. Tudo bem? Não adianta nada você somente estudar, você precisa praticar, você precisa colocá-lo em prática, né? Ou pensa que o tempo que você vai gastar para realizar os seus objetivos é a intensidade que você estuda e que você pratica, né? Que você coloca em prática aquilo que você está realmente consumindo agora. Tudo bem? Certo? Então, esse é um ponto. Ou você pode ficar imerso nesse conteúdo. Se você tem mais tempo, se hoje, por exemplo, porque depende muito da pessoa, tem gente que não gosta de passar o dia inteiro estudando ou algo do tipo, às vezes também não é tão saudável, mas se você viver uma imersão de estudo sobre isso, também vai te ajudar, né? Vai te ajudar bastante nessa questão de estudar, perfeito? Se responder a sua pergunta, é só mandar um joinha aqui pra mim, beleza?
Se vocês tiverem alguma pergunta, mas está fazendo sentido para você, pode só dar o likezinho aqui. Tá? Se está fazendo sentido para você, pode mandar esse like aqui pra gente, ok? Meu Deus, já foi 40 minutos, eu nem percebi. Certo? Então, se está fazendo sentido para você, pode mandar o coraçãozinho aí. Certo? Então, só você fazer dessa forma. Beleza? Ok? Então, nós já conseguimos estipular aqui. Então, para você chegar, ou você quer trabalhar, pensa o seguinte, se você hoje quer trabalhar com o que você realmente gosta, se você realmente quer trabalhar, quer ser feliz naquilo que você gosta, primeiro, saiba que não vai ser 100% prazeroso, por mais que aquilo que você realmente gosta, não vai ser 100% prazeroso. Então, esse é um ponto que você precisa deixar muito bem claro para sua mente, ok? Por exemplo, eu gosto muito de marketing, gosto muito de fazer isso e tudo mais, só que não é 100% prazeroso. Por quê? Porque não é 100% prazeroso? Porque justamente eu preciso fazer sempre, e que não preciso chegar a outros resultados. Eu sou cobrado a todo momento de outros resultados. Então não vai ser 100% prazeroso. Ah, vai ser de boa, vai ser tranquilo. Não vai ser. Então essa é a primeira coisa que você precisa deixar na sua cabeça. Segundo, definir quais são as qualidades, né? As qualidades que você precisa, que você tem, para ver se está condizendo. Tudo bem, Jenny? Boa tarde. Se você realmente consegue identificar com essa vocação. Escolher a vocação, está de acordo com as suas qualidades? Maravilha. Agora nessa vocação, o que você precisa fazer para ser especialista nessa vocação? Ah, precisa fazer uma faculdade? Tem coisa que não precisa ter faculdade, só você ter o curso, por exemplo, para você estar atuando, mas precisa ter faculdade? Qual que é a faculdade? Qual que é o valor da faculdade? Quais são os cursos que você precisa fazer? Por exemplo, esse curso vai precisar estudar um outro idioma? Vai precisar? Maravilha. Então, se você vai precisar, já veja como é que você vai poder estudar, vai se programar para estudar esse conteúdo. Deu para entender? Beleza, depois que você fez isso, veja cada vez mais. Depois que você anotou tudo isso no caderno, tipo, como é que você vai se tornar um especialista naquela área, estudando 1 hora por dia, aplicando 3 horas por dia? Maravilha. Agora você vai montar a sua carreira. Certo? Ok? Você vai montar a sua carreira. Simples assim. Usa uma linha. Quanto tempo? Gente, vocês precisam trabalhar com tempo. Quanto tempo eu tenho para conseguir fazer, por exemplo, para se tornar especialista no primeiro nível? Então, por exemplo, quero ser um doutor, um neurocirurgião, beleza? Tudo bem. Para eu começar a medicina, quanto tempo eu vou estipular para mim para conseguir dinheiro para conseguir aplicar? Vocês precisam colocar tempo. Tempo é dinheiro para vocês. Tempo é algo mais valioso. Ele não volta. Dinheiro, gente, pensa o seguinte. Dinheiro, ele volta. Tudo bem, dinheiro você gasta agora, mas uma hora ou outra você tem que ir de volta. O tempo não. Você gastou o tempo. Acabou, gente. Já era, já passou. Você não consegue operar. Então o seu tempo é algo mais valioso. Por isso que eu sou muito grato pelas pessoas que ficam aqui nas lives, que ficam até o final das lives. Por quê? Porque ela está depositando, ela está investindo o tempo dela, e eu sei o quanto que é precioso hoje um tempo, então eu sempre vou preparar um conteúdo com muito carinho para essas pessoas. Por quê? Porque eu quero ajudar essas pessoas, eu quero impactar essas pessoas, só que para isso acontecer, eu preciso também estudar aqui para trazer um conteúdo bacana, certo? Quando estamos atuando em uma área em que temos formação, é mais útil estudar mais sobre aquilo ou trabalhar com aquilo? Deixa eu só ler aqui de novo. Quando estamos atuando em uma área em que temos formação, é mais útil estudar mais sobre aquilo ou trabalhar com aquilo? Olha, é importante você fazer os dois, tá? Por exemplo, por exemplo, eu tinha formação em marketing, mas eu estava atuando em outras áreas, mas o meu objetivo era ser gestor de marketing. Mas é importante você tanto estudar, mas ao mesmo tempo praticar. É aquilo que eu estava falando anteriormente, Nívia. Por exemplo, não basta somente estudar, você precisa estudar, né? E proporcionalmente, ou até mesmo de forma a mais ainda, praticar. E às vezes o trabalhar vai ser o seu praticar. Deu para entender? Então, por exemplo, vamos supor, Nívia, que você está estudando, vamos supor que você é formada em RH, certo? Se você é formado em recursos humanos, é melhor você estudar mais sobre recursos humanos ou você praticar? É interessante que você estude 1 hora de recursos humanos, coisas que sempre vão vir atualizando, e você aplicar trabalhando nessa área, entendeu? Nunca coloque assim, tipo, ou isso ou aquilo. Tenta fazer os dois, não precisa ser uma proporção muito grande, mas que você possa fazer. Por exemplo, recursos humanos, há 5 anos atrás, era uma forma totalmente diferente, por exemplo, de contratar, certo? Ok?
E hoje mudou completamente. E quando passar essa pandemia vai mudar muito mais ainda, entendeu? Então muda isso. Se você quiser falar qual que é a sua formação para poder te ajudar, não tem problema, é só você escrever aqui. Ô Jane, tudo certo? Deus te abençoe também. Saudades. Certo, ok? Então é isso. Então coloque isso como foco. E aí só você seguir aquilo que você fizer. Boa tarde, Glória. Então você simplesmente vai conduzir as suas energias para aquilo. Então, ó, eu preciso fazer isso. E deixe isso muito bem claro. Desenha, é como se fosse um passo a passo. Desenha a sua trajetória, e coloque num papel e estampa para você. Tipo assim, na parede mesmo, para você saber qual que é o nível. E separa por níveis. Ó, agora eu tô no nível 1. Aí você vai estudando, vai colocando em prática. Agora eu tô nesse nível 2. Nesse nível 2 aqui, o que eu preciso fazer? Vai ter lá, ó, o que eu preciso fazer nesse nível 2. Beleza. Fez tudo no nível 2, agora parte pro nível 3, certo? É como se fosse assim, ó. Deixa eu desenhar aqui para ver se vocês conseguem identificar. Ó. Então é como se fosse assim, ó, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Nesse nível 1, o que eu preciso fazer? Tá tudo aqui. Depois que eu terminei tudo isso que eu fiz aqui, agora eu vou pro nível 2. No nível 2, o que eu preciso fazer? Depois, no nível 3, acabou. Você vai chegar aqui e você vai se tornar especialista, vai construir uma carreira sólida em cima da vocação que você realmente queria trabalhar. Ou seja, você vai trabalhar de forma muito mais prazerosa. Eu estou estudando logística e estou pensando em procurar um emprego coerente ao que eu estou estudando. Show de bola. Ó, assim, você precisa ver... Agora ficou mais claro. Eita, tudo bem, Glória. Sabe o que você pode fazer? Assim que terminar essa live, você pode mandar no WhatsApp lá, que eu converso contigo, tá, Glória? Então, Nívia, o que acontece nessa parte de... Ou pode mandar um direct, Glória. Pode mandar um direct aqui no Instagram que eu te respondo também. Que eu tô agora no direct do Instagram aqui da escola. Então, Nívia, o que acontece? Quando você está fazendo a parte da logística, pensa o seguinte. Você tem que ver o mercado. O mercado hoje está precisando de pessoas de logística? Certo? Por exemplo, durante essa pandemia agora, nessa voltando para a pandemia, a logística de fato vai estar sendo atraente para buscar pessoas. Você tem que ter isso em mente. Agora, nesse momento, certo? Se tá, maravilha, você vai lá, mete as caras e tudo mais. Se você perceber que não tá, o que você faz? Faz algo próximo, aquilo que o mercado está exigindo. Sei lá, quer trabalhar na parte administrativa, algo do tipo. Fez isso, maravilha. Você vai conseguir conseguir mais dinheiro, experiência e tudo mais. Quando você se preparar e estiver pronta para a parte de logística, você vai ver que vai ter um mercado muito mais amplo para você ir para a área que você realmente quer. Deu para entender, certo? Eu estava vendo até mesmo um estudo que muita gente que às vezes faz uma faculdade, uma área específica, demora quase 2 anos para conseguir atuar, né? Naquela área específica que ele escolheu. Então, vamos supor que você escolheu lá para fazer logística. Vamos supor que depois que você finalizou de logística, se você não estiver estagiando, você vai demorar ainda mais 2 anos para você conseguir. Não estou falando, não é uma regra, mas foi uma pesquisa que fizeram. Então, o que acontece? Imagina só você esperar 2 anos para começar a atuar no mercado. Então, durante esses 2 anos, veja aquilo, né? Busque qualificação, busque informação, estuda livros e tudo mais, para que você esteja cada vez mais preparado para as áreas que o mercado está exigindo agora. Porque aí você atua, consegue dinheiro, você consegue poupar esse dinheiro para quê? Para que você possa especializar cada vez mais em logística. Quando você se tornar um especialista em logística, automaticamente, o que você vai fazer? Você vai lá e busca meios. Quando a logística estiver mais fervente, quando ela estiver buscando cada vez mais. Então você vai ficar um olho aqui e um olho ali. Deu para esse um olho aqui e um outro olho aqui. Tá? É assim que você consegue fazer, certo? Por exemplo, para me tornar hoje um gestor de marketing, eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu sabia exatamente o que eu precisava estudar e tudo mais para ser um especialista nisso. Então foi por isso que eu vim me atualizando todo manhã. Imagina só, se fosse apenas um gosto só porque eu gosto daquilo e eu parar de estudar, infelizmente eu não ia conseguir chegar no meu resultado. Deu para entender? Então, simples assim. Se respondeu, Nívia, só manda um joinha aqui para mim para poder ver que você conseguiu compreender. Beleza? Certo, gente? Show de bola? Então é dessa forma que você consegue traçar. Mas para isso você precisa colocar em prática, tudo bem? Certo? E aí você vai saber exatamente o tempo que você vai precisar para você alcançar esse objetivo. Você vai saber exatamente, por exemplo, o que fazer, como fazer. Por quê? Porque você já planejou tudo isso. Emerson, mas eu não sei o dia de amanhã. Tudo bem, comece a construir aquilo que você realmente acredita que possa acontecer. E aí você vai fazendo. Se caso aconteça alguma coisa que impeça você de fazer aquilo que você tinha planejado, você consegue adaptar.
Deu para entender, certo? Então, por exemplo, tem gente, por exemplo, que na pandemia está sendo promovida, que, por exemplo, na escola aqui já teve várias promovidas. Entendeu, certo? Mas justamente por quê? Porque vem se preparando para isso. Ponto, acabou. Tá ganhando mais dinheiro? Maravilha. Poupa até mesmo, pode ir poupando dinheiro para você poder investir cada vez mais em você e você se tornar especialista naquela área. Beleza? Tudo bem? Mas sempre se torne especialista. Sempre, 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 sempre. Show de bola, certo? Se faz sentido para você, vai mandando um coraçãozinho aqui, vai mandando um coraçãozinho. Manda um coraçãozinho aqui se faz sentido para você. Show de bola. Agora eu vou falar a última partezinha aqui do nosso conteúdo de hoje. Bom, quando nós falamos, então já definimos aqui esse modelo, essa questão de carreira e vocação, já fechamos esse conteúdo aqui. Maravilha. Emerson, o que é melhor? O que é melhor? Eu conseguir ser um cara generalista ou ser um cara especialista, certo? Às vezes eu posso atuar em muitas áreas e tudo mais. É interessante que você... o generalista é o quê? Aquela pessoa que sabe tudo, porém tem uma certa dificuldade também para estar atuando em algumas coisas, por exemplo, para colocar em prática. E existe aquela pessoa que é especialista somente naquilo. O que é? Tem muito aluno que me pergunta muito isso. Qual que é o melhor? Né? Eu ser 100% em alguma coisa ou simplesmente dividir, certo? Como eu falei para vocês, no começo eu busquei vários. Eu sempre tentei me aperfeiçoar no máximo de profissões na parte da informática. Por quê? Porque eu precisava entrar no mercado. E o mercado exigia muito pessoas da informática que dominavam a informática. Então foi por isso que eu estudei muita coisa sobre informática. Então qualquer área que a pessoa precisasse na parte da informática, eu conseguia me encaixar. Então esse é um ponto. Então você consegue atuar. Depois que eu entrei no mercado, eu só me aperfeiçoei para virar um especialista. Então essa é a diferença de quando que você deve usar ou não, tá bom? Então quando você tiver exatamente, por exemplo... Quando você estiver buscando no mercado, tende a se especializar em mais de uma área. Tipo assim, faça mais áreas, ok? Para quê? Para que você possa estar atuando. Depois disso, depois que você conseguiu essa primeira etapa, aí você vira um especialista. Estuda somente aquela área, porque por mais que você até mesmo trabalhe, por exemplo, de forma autônoma, se você quer montar a sua própria empresa, se você quer montar uma consultoria, se você quiser fazer o que for. Por exemplo, quer ser um gestor de logística e tudo mais, você automaticamente vai ser algo específico naquilo. E aí quando você vira especialista, você cobra o seu preço, você já tem o seu valor e tudo mais. E aí você começa a ter muito mais resultado. Perfeito? Ok? Então, esse é o conteúdo que eu precisar passar para vocês, certo? Vou deixar aqui alguns recadinhos, né? Então, depois dessa live, vou deixar aqui cinco dicas de livros que eu já li, que são sensacionais. Eu criei um post para vocês aqui no Instagram, certo? Ok? Falando desses 5 dicas de livros. Bonitinho, então vai estar aqui depois da live 3 horas que eu vou postar aqui para vocês essas 5 dicas de livro, que são livros sensacionais que vão te ajudar bastante, principalmente para você ter uma carreira de sucesso, para que você tenha uma alta performance, esse é um ponto. Segundo, amanhã vai ter um convidado especial, certo? Ok? Eita, tá bom, eu vou ver essa questão das lições. Calma, já tá tudo certo, tá? Calma, né? Então, na questão da... Como é que eu posso dizer? Amanhã vai ter uma convidada especial, certo? Aqui que é a Leslie, uma das representantes aí, na verdade a representante da Beloz, hoje uma agência de estágios que é parceira nossa. Convidei ela para fazer uma live aqui, então vai ser amanhã às 2 horas, perfeito, ok? Terceiro, falando do Will lá, aqui no caso, no link, eu deixei um link na bio, falando sobre um treinamento, uma oficina gratuita de games que vocês podem se inscrever, ela é totalmente online, é só você colocar lá os dados que em 10 minutinhos você já recebe no seu e-mail já para você acessar esse conteúdo, tudo bem? Treinamento totalmente gratuito, você pode mesmo ver, gostar, às vezes você quer atuar nessa área, ou quer saber um pouco mais, então vai estar lá essa oficina, uma oficina bem prática de como criar um jogo em 2D, né? Tá lá nessa oficina, tá bom? Então tá no link da bio lá para você poder se inscrever. Então é isso. Lá também eu coloquei a ferramenta Smart, né? A ferramenta Smart, que seria a ferramenta para você manter o foco e conseguir atingir suas metas. Então também tá lá, bonitinho para você selecionar. E também, no caso, eu deixei lá também no link da bio
as lives anteriores. Então, se você não assistiu as lives anteriores, você quer assistir, só você no link lá que eu postei lá no YouTube. Então, você consegue assistir as lives anteriores. Perfeito, ok? Então, basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, pode mandar um coraçãozinho aqui, bonitinho, tá bom? Pode falar aqui, ok, tudo mais. Tem alguma dúvida? Pode mandar aqui agora, que agora hoje eu tenho tempo. Hoje dá para responder algumas perguntas. Se tiver alguma pergunta aqui, pode mandar aqui que eu respondo. Então, tá, não é muita lição não, eu tô pensando em fazer mais, sabia, tá? Underline Gui. Tô pensando em fazer mais. Boa tarde, Acli. Acho que é Acli, eu acho. Show de bola. Né? Então, eu tô pensando até passar mais, porque acho que só 2 atividades tá muito pouco. Certo? Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando aqui, que hoje eu tô com tempo hoje. Hoje eu consegui me programar direitinho. Valeu, boa tarde, Edu. Acho que é o Eduardo, acredito eu. Show de bola, seja muito bem-vindo. Eu tô finalizando aqui, tá? Mas eu vou deixar depois a live salva, tá? Se quiser assistir, tem o pessoal que chegou depois, tudo mais, se quiser assistir a live, eu vou deixar salva aqui no nosso Instagram, tá bom? Tem mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode mandar aí. Tá, então, depois vocês podem estar indo lá no link da bio, lá que eu deixei aquela ferramenta Smart e também deixei a oficina de games 2D, caso você queira assistir lá e tudo mais. Tá lá, só você colocar suas informações, em 10 minutinhos já chega no seu e-mail o acesso para acessar a oficina online, tá bom? Outra coisa também, se estiverem gostando também dos posts, estou postando posts aqui, lembrando que vai ter um post também de livros lá aqui no nosso Instagram também, 3 horas depois que eu terminar essa live aqui também. Então, tem mais alguém que tem alguma dúvida? Não? Manda a sua dúvida aí, se tiver dúvidas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá o Eduardo, o Dan, o Acli, Nicole, Antônio, Natália. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui que eu para responder vocês. Alguma dúvida sobre carreira, alguma coisa sobre vocação, uma profissão específica, como estudar, enfim, pode mandar a sua pergunta que eu respondo aqui para vocês. Alguém? Bom, pelo visto aqui não tem o pessoal, né? Não tem dúvidas. Então, show de bola. Então, boa tarde, Manuela. Eu vou deixar salva essa live, Manuela, caso você queira assistir também. Você acabou de chegar agora. Acabou de chegar, então vou deixar aqui salva também a live aqui para vocês, tá? O pessoal também que quiser rever e tudo mais. Então, se você gostou, manda um coraçãozinho aqui, estoura o like aqui pra gente. Show de bola. Espero que tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Espero que vocês consigam aplicar isso. E hoje, não deixa somente a informação na cabeça não, tá, gente? Coloque em prática, de verdade. Coloque em prática. São coisas que eu já fiz, que já deu muito certo pra mim. E é legal você colocar isso em prática, ver os resultados acontecendo também, isso é muito importante para você. Comece nesse momento aqui, esse momento de pandemia, separe um tempo para você, separe esse tempo para que você possa planejar o teu futuro, planejar a tua carreira profissional, para que quando acabar essa pandemia você já saber o que fazer, não ficar esperando o negócio acontecer, tá? Se você tá aqui é porque realmente você tem essa vontade até mesmo de se aperfeiçoar. Então, busca isso, tá? Busca cada vez mais a se aperfeiçoar, buscar isso e escreva no caderno. Coloca um caderninho de lives que eu já falei aqui e comece a escrever seus aprendizados, seus insights, aquilo que realmente está fazendo sentido para você e coloque isso em prática, porque você vai ver que os resultados vão vir, tá bom? Como é a vida do estagiário de marketing? Cara, assim, na questão do estagiário de marketing, ele não tem muitas funções. A diferença do estagiário, que o estagiário ele vai criar algumas práticas, como questões de redes sociais, enfim.
Um gestor, ele normalmente ele busca muitas estratégias, então é um cara que é muito voltado para estratégia, para ganhar dinheiro e tudo mais. Mas o marketing em si, alguns estagiários eles vão fazer algumas outras funções, é mais para conhecer, então vai fazer alguns posts, vai entender um pouco mais sobre vendas e tudo mais, entende? Vai ver algumas estratégias que podem ser aplicadas ou não, então depende muito da empresa, da onde que a pessoa está sendo estagiária lá, tá bom? Então quando você o estagiário de marketing, ele não quer dizer que ele não tem muitas funções, mas ele não tem tanta função em si das pessoas que atuam como gestor ou como um especialista no marketing, entendeu? Certo? Ok? Então, essa é a diferença, é que ele faz outras funções também. Tá bom? Você respondeu, Idan, pode mandar um ok. E é isso, eu tenho 20 segundos aqui, gente. Então, quiser acessar a oficina lá, só mandar um clique no link. Se tiver mais alguma dúvida aqui, pode mandar aqui que eu respondo rapidinho, 15 segundos. É isso. Gostou da live? Estoura esse like aqui. Um grande abraço a todos vocês. Um grande beijo. E até amanhã, 2 horas com convidado, hein? Show de bola. Manda bala.